existem feridas que não sangram, mas que consomem a alma, consomem o coração. E são feridas do sentimento de culpa, feridas com o sentimento de rejeição, de abandono, de comparação, dos abusos também, das decepções, das traições. Tantas são as situações que podem consumir alguém por dentro, e por isso a misericórdia de Deus hoje vem ao teu encontro como caminho de restauração para o teu coração. Eu sou a irmã de Virgens Maria e quero estar com você durante esse caminho de restauração, ajudando você, trazendo aquilo que Santa Faustina, como secretária da Divina Misericórdia, nos ensina, porque ela também passou por esse caminho de acolher a misericórdia de Deus. E essas dores silenciosas do coração, elas corroem a nossa identidade quando nós deixamos ela demorar muito tempo para ser curada. E por isso, você hoje é chamado a se apressar, a correr nesse caminho de cura, acolhendo a misericórdia de Deus, porque quando um coração ele não se entende mais, quando uma pessoa ela não se conhece mais por dentro, quando ela está muito machucada por dentro, esse grito está silencioso demais, essa vida pode começar a perder o sentido. E a misericórdia de Deus, que é o próprio Deus, Ele é a própria misericórdia, é o próprio amor, é Ele que quer te curar. Então é muito mais do que um vídeo para você aprender sobre feridas ou sobre cura ou sobre a misericórdia mesmo. Mas é um caminho para você, é um vídeo para que você caminhe com o Senhor, que é a própria misericórdia. Aqui no parágrafo 1273, Jesus diz para Santa Faustina o seguinte: eu sou o amor e a própria misericórdia. E não existe miséria que possa medir-se com a minha misericórdia, nem a miséria a esgotará. Então, filhos amados, Jesus hoje quer curar cada um de vocês por dentro. Esse olhar para dentro de si a partir da misericórdia de Deus permite não somente um grande recomeço, como garante uma vida cheia de sentido, como garante uma vida plena de realização. Não existe uma vida realizada fora de Deus. Não existe uma vida plenamente feliz fora dos planos do Senhor. E está nos planos do Senhor a cura do seu coração. E aqui eu quero chamar a atenção que normalmente quem está machucado, quem está ferido com alguma situação, como exemplificava agora há pouco para você, com decepções, com traições, com esperas, às vezes tanto sentimento de rejeição, abandonos que você tenha vivido verdadeiramente na sua vida, comparação. A comparação, inclusive, ela é diabólica, porque sempre que se compara uma pessoa com a outra, alguém fica para trás. E é exatamente o ficar para trás que machuca. É exatamente o ficar para trás em favor de outra pessoa que machuca. O problema não está em quem está à frente, o problema está em quem ficou para trás, que ficou esquecido. Isso é importante que você diferencie, porque na vida é comum, é natural. Talvez você trabalhe em algum lugar e alguém se destaca, alguém coordena, alguém dirige na sua própria casa. Alguém vai se destacar em termos de talento, em termos de dom, mais do que você, mais do que eu. Isso é comum, é natural acontecer. Mas o que é que fere o ser humano? Não é o outro que está na frente. O que fere é exatamente você, é o ficar para trás porque não foi amado. E isso é o que mais acontece na vida hoje. Quantas pessoas que nós conhecemos, que nós vivemos, pode ser você, eu posso dizer para você, eu conheço muitas pessoas assim, que porque não foram amados dentro da sua casa, ela se sente rejeitada, excluída, está à margem, está na periferia da casa, né, da situação. Na periferia significa dizer às margens, fora do espaço de acolhida. Uma pessoa que se sente rejeitada, ela se sente fora do espaço de acolhida, daquele clima de amor que existe numa família, que pode existir também no trabalho, que pode existir e deve existir numa comunidade como a nossa comunidade religiosa, dentro da igreja. Então, quando uma pessoa se sente assim, é porque ela está fora desse contexto amoroso. Fora de um contexto amoroso. Preste atenção nessa palavra. Agora, uma outra questão é: me excluíram, me tiraram desse contexto amoroso, ou eu não consegui entrar nesse contexto amoroso? E essa é uma resposta que só você, diante da luz da misericórdia divina, pode achar. Na maioria das vezes, muitas pessoas são de fato tiradas desse contexto amoroso.
E aí é onde você, quando se encontra com a misericórdia, e hoje a divina misericórdia se apresenta a você, que é o próprio Deus, é Ele mesmo que diz para Santa Faustina, eu sou o amor e a própria misericórdia. Ele te apresenta uma outra forma de voltar a esse contexto amoroso. Ou de fato você entra por algum caminho de cura para ser amado e amar também, ou vai aceitar pagar o preço de voltar a esse contexto amoroso dentro da sua casa, por exemplo, pagando o preço de somente amar. Eu preciso dizer isso para você, sabe por quê? Porque às vezes a outra pessoa ela não está disposta a amar. E é por isso que tantas pessoas se ferem porque espera, cobra e quase que arranca do outro o amor que a pessoa acha que é devido a ela. E de fato, dentro de uma família, o amor ele é devido, o amor ele é débito, ele é dívida. Dentro de uma família. Mas não existe um amor total quando ele é dado por obrigação. Então aqui a primeira forma de você, o primeiro passo que o Senhor quer te apresentar como sendo misericordioso em primeiro lugar, aceite amar sem esperar nada de volta, nada, absolutamente nada. Porque senão você vai acumular ferida sobre ferida. É o que acabo de dizer para você. Você pode estar aqui hoje disposto a amar e com certeza deve sentir saudade, falta de ser amado também dentro da sua casa. Seria anormal se você não sentisse. Seria muito, no mínimo, estranho se uma pessoa dentro da sua casa não se incomodasse. Que o outro não lhe ama, que o pai não ama, que o irmão não ama, que não divide uma história. Seria, no mínimo, estranho. Então, é para se incomodar mesmo. Agora, se o outro vai me amar, é outra história. Como se diz aqui no Nordeste, né? Não sei nas outras partes do nosso Brasil, mas é outros 500. Né? São outros 500. Se o outro vai amar. Então, deixa hoje que Jesus misericordioso te ensine a amar. E se o amor vier de volta, é crédito, é extra. Se o amor vier... Olha, o coração é livre quando nós olhamos assim. Porque se o outro vai me amar, ótimo, maravilhoso, bônus. Eu vou acolher, eu vou receber esse amor. Mas se a pessoa decidiu não querer, não me ama, não me dá amor de volta, já está resolvido dentro de mim, você entende? Quem encontra a divina misericórdia se coloca como apóstolo da misericórdia, como Santa Faustina. E vai querer amar. Não é se deixar ser feito de bobo, mas vai querer amar. Quantas vezes Santa Faustina, na história dela... Se você que não conhece, eu convido você depois a ter o seu diário e ler. Mas Santa Faustina passou por muitas situações dentro da própria comunidade dela. Era no mínimo, de fato, curioso que naquela época, no ano de 1930 e pouco, uma religiosa semi-analfabeta, Santa Faustina era semi-analfabeta, basicamente recente na vida religiosa, começar a ter visões. Então, a maioria das pessoas duvidavam, o que também é segurança da igreja, né? Mas Santa Faustina, por causa disso, foi perseguida, recebia indiretas, também pessoas de fora, né, que a cansavam, mas ela não parava nisso. Ela entendeu que o caminho que Jesus apresentava para ela não era só simplesmente assim, fala da minha misericórdia, diz ao mundo que eu sou o próprio amor e a própria misericórdia e pronto, sua vida está resolvida. Ela teve que pagar um preço para isso. E olha, é alto o preço de quem quer viver pela divina misericórdia. Primeiro, que é alto pelo tamanho do amor que Deus tem para nos dar e nós somos um vaso muito pequenininho. Depois, porque nós precisamos saber que para curar as nossas feridas eu preciso desincumbir o outro de ter obrigações comigo nesse sentido de que eu estou sendo curado, eu estou passando pelo caminho de conhecimento meu e de Deus. O outro, às vezes, não. Falo isso para você porque é muito comum. Eu posso dizer para você que em um mês, por exemplo, eu escuto mais ou menos umas 10 histórias dessas. E às vezes o sofrimento da pessoa é: por que meu pai não me ama? Por que minha mãe não me amou? Por que meu marido não? Por que meus filhos isso? Por que meus filhos aquilo? Então, a dor está mais em por que o outro não está olhando para mim. Você entende? Então, o coração humano hoje é muito ferido porque gera uma expectativa sobre a outra pessoa e a outra pessoa, naquele momento, ela ainda não está respondendo ao amor.
Então, faz parte do processo de cura saber que o outro não está no processo de cura ainda, se for o caso. Você está. Você está. Então, você vai ser curado. Você está entendendo o que é o amor. Entendem? Agora, lógico, a outra pessoa também, se ela tem uma sanidade mental normal, ela sabe o que está fazendo com você, ela sabe o que está fazendo na família. Mas a decisão de amar é de quem conheceu o amor. A decisão de amar é de quem conheceu o amor. Então, primeira coisa é essa. Depois, que quando a gente se encontra com o amor misericordioso do Senhor, tudo que é vazio dentro, como eu falava agora, essas feridas, né, de culpa. A culpa que, por exemplo, você pode carregar na sua história, no seu coração, de ter errado feio lá atrás. De ter cometido um pecado grandioso. E trazer essa culpa no seu coração. Você vai precisar também se perdoar. Você vai precisar saber acolher o amor do Senhor para Ele preencher esse vazio que a culpa deixa. E falava agora há pouco também, todos esses sentimentos causam um vazio na existência. E vazio existencial, consequentemente, se muito duradouro, se durar muito, e se for cultivado, vai levar a uma depressão. Vai levar a uma vida sem sentido, a uma vida isolada. Vai levar a tudo isso. E é exatamente isso que o inimigo de Deus faz tanto hoje. Então, trazendo o sentimento de culpa, como falava para você agora, muitas vezes a culpa ela oprime porque a pessoa que se sente culpada, ela tem uma visão de que Deus exige dela uma perfeição. E não é totalmente errado, porque de fato Deus espera de nós uma perfeição do amor. Só que o conceito de perfeição que o culpado, a pessoa culpada, sente é uma perfeição autoritária e uma perfeição quase que punitiva. Ou eu me torno perfeito, ou Deus vai me culpar, vai se vingar de mim, vai me oprimir. E não é assim. O que é que Jesus pede e exige? É uma exigência suave. A exigência da confiança. Nesse mesmo parágrafo 1273, lá no finalzinho, Jesus diz a Santa Faustina: a alma que confia na minha misericórdia é a mais feliz. Por quê? Porque eu mesmo cuido dela. Você já parou para pensar? Jesus mesmo cuidar de nós. Ele tem os anjos, miríades e miríades de anjos. Ele tem os santos, ele tem a Virgem Maria, por quem ele também derrama tantas graças através dela. Mas ele mesmo aqui nesse parágrafo ele diz, ele cuida diretamente daquela pessoa, daquela alma que confia nele. Então hoje você é chamado a confiar no Senhor, deixar que ele cure o seu coração dessa culpa, deixar que ele cure o seu coração dos abusos, das comparações. Olha, o que resolve uma comparação feita entre uma pessoa e outra, por exemplo, uma mãe que compara dois filhos, né? Ah, você não é como seu irmão, você não é como ele que é isso, você não é como ele que estuda, você não é como ele que me dá orgulho, né? Isso é a coisa mais comum da face da terra de nós ouvirmos. É a sua visão sobre você. E ninguém vê melhor você do que o olhar da misericórdia de Deus. O olhar do Senhor. No Evangelho nós vamos ver que Jesus olha para os doentes e cura. Santa Maria Madalena, que também citava para vocês esses dias no vídeo. Santa Maria Madalena, Jesus olha para ela se sente amada. O olhar de Jesus para a nossa alma causa o efeito do amor, do ser amado. Se você se preenche com esse amor, com esse ser amado, pelo olhar do Senhor que te encontrou, que te viu, é consequência você não esperar que nenhum outro olhar, você vai nem querer que outro olhar te veja, para não competir com o olhar do Senhor. Sabe, então hoje o anúncio da misericórdia para você nessa formação é que existe um olhar perfeito e é esse olhar perfeito que vai te fazer perfeito. Porque esse olhar vai te ensinar a olhar para você mesmo. E você vai saber se ver a partir do olhar de Deus, que é perfeito. E aí você vai ver o que é defeito em você, o que é perfeição, o que é culpa, o que é de fato ferida, o que não é, o que é má inclinação, o que é mau costume, e se ajustar à misericórdia de Deus. Então são muitas as feridas, como dizia agora, que ninguém vê. E são as suas dores silenciosas. Essas dores que ninguém vê, só a misericórdia de Deus para entrar e curar. Hoje eu quero falar com toda a delicadeza, com todo o amor do mundo, para você que está há tanto
tempo esperando que alguém te confirme, esperando que alguém te valorize, esperando que alguém diga que você é alguém na vida. Filho, olha para o alto, olha para frente, ó, decide amar. Ou, se você não está pronto ainda para servir, para se doar para essa pessoa, vai viver a tua vida. Vá viver a sua vida conforme os mandamentos do Senhor, moldada pela misericórdia divina. Passa um tempo curtindo, vivendo, saboreando, deixando essa misericórdia te curar. Mas aberto para que esta misericórdia te ensine essa restauração. E a restauração interior, ela leva um tempo. Tudo vai depender da sua disposição, tudo vai depender da sua abertura de coração. Esses dias eu via que alguém comentava assim. E essa filha querida, inclusive, estou trazendo no meu coração, rezando por ela. Vou omitir o nome dela, mas se ela estiver assistindo agora, ela vai saber que é ela, mas ela dizia assim no comentário: existe um poço que não dá mais água. Embaixo desse poço existe a lama. 2 metros abaixo dessa lama está a minha alma. Enquanto isso, estou colocando pessoas, mais ou menos assim ela dizia, estou colocando pessoas num pedestal, coloco pessoas num pedestal, até o dia dessas pessoas dizerem que eu sou insuportável, ou pior, dizerem a mim que se eu não mudar, eu morrerei sozinha. Ao que parece, elas estão certas. É mais ou menos assim que ela dizia. Eu li várias vezes esse comentário, então quase que decorei, né? E quando alguém se vê assim, palavra humana nenhuma vai mudar se ela não tiver encontro com a divina misericórdia de fato. De fato. De todo esse contexto, o problema não é o poço não dar mais água porque ainda é possível a água vir. O problema não é ter lama embaixo do poço porque a lama ainda é maleável, dá para sair da lama. O problema não está nem desta alma estar abaixo da lama a 2 metros. O problema está neste pedestal no meio. É esse o problema. E o pedestal não foi ninguém que deu, não foi ninguém que colocou, como ela mesma dizia, ela colocava. Grande parte das feridas, e aqui não generalizo porque muitas não são, mas grande parte das feridas causadas à alma humana é exatamente porque um ser humano coloca outro ser humano num pedestal. Se você colocou essa pessoa, ela vai dar ordens na sua vida. Se você coloca ela num pedestal e ela está acima de você, logicamente, ela está te vendo de cima para baixo. Se ela está te vendo de cima para baixo, porque você autorizou, ela vai dar ordens para você também de cima para baixo. Mas quem deu para ela a autoridade foi quem? Pois é. Hoje a Divina Misericórdia está se apresentando para você como o humilde, a própria humildade. Jesus é a própria humildade. E você tem a chance hoje de... Não precisa quebrar o pedestal. Não precisa matar a pessoa que está no pedestal. Você só precisa trocar de lugar. Coloca a pessoa no lugar dela, no seu coração. Pega Jesus e coloca ele no pedestal. Porque ele tem direito de nos olhar de cima para baixo. De nos dar ordens de cima para baixo. E mais belo ainda, Jesus vai nos dar essa ordem de cima para baixo e vai olhar para nós de cima para baixo para nos ver completamente e nos curar totalmente. Não é um olhar de autoritarismo ou de superioridade, embora ele esteja superior e seja superior a nós, porque é Deus. Mas ele olha com um olhar de cuidado, um olhar amoroso. Um olhar amoroso. E você pode, como filho, como até mesmo uma criança, né, olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me eleve. Aí para Jesus não tem problema, do poço não dá água, de ter lama, de você estar 2 metros abaixo da lama, nenhum problema. Muito facilmente Jesus vai se inclinar e ele vai te buscar lá 2 metros ou 3 ou 10 abaixo da lama, trazer e fazer o poço dar água. As feridas silenciosas, as feridas que ninguém vê no seu coração, que precisam de cura. Na maioria das vezes o autor foi você. Mesma coisa se foi eu. Essas feridas precisam de cura e precisam de atenção, precisam ser vistas pelo Senhor. Então a misericórdia de Deus é para aquelas pessoas machucadas, mas que precisam de esperança.
para se reconstruir novamente. É lindo, é muito belo uma alma ser reconstruída. Eu falo para você porque eu já tive a chance de acompanhar pessoas de quando chegam destruídas, destroçadas, que humanamente nós olhamos assim para a pessoa e a gente se pergunta, né, meu Deus, como que vai ser? Como vai ser o trajeto, né? Como que será? Mas depois que tudo acontece, a gente vê a obra que Deus faz, se o coração é dócil. Se o coração é dócil. O Senhor diz, Ele é o amor e a própria misericórdia. E a alma que confia na sua misericórdia é a mais feliz, porque é Ele mesmo que cuida dessa alma. Então, com essas palavras, Jesus te dá uma nova visão sobre você. O Senhor te dá uma nova forma de tocar suas memórias antigas, né? Uma forma de olhar para o passado, porque não vai anular, o seu passado não vai ser anulado, você não vai ter um lapso de memória e vai esquecer o que aconteceu na sua vida. Perdoar também quem te feriu não é esquecer o que a pessoa fez. Mas não dói mais quando você toca no assunto. Dependendo da situação, você nem precisa mais, talvez, aqui eu não vou entrar nesses detalhes, senão daria outra formação, né? Mas tem situações que de fato o contato não dá mais certo, mas o coração fica bem resolvido. O coração fica bem resolvido e aí Jesus quer curar você de dentro para fora. A nossa vida ela acontece nesta ordem, de dentro para fora. De dentro para fora. Tem coisas que podem até hoje continuarem te machucando e você nem sabe. E você nem entende, né? Aquelas situações que você se pergunta, mas eu não sei por que eu reajo assim sempre. E não sabe a causa, não sabe o que foi que causou lá atrás, de repente quando criança, não sei, adolescente, mas coisas que você traz numa memória afetiva e que desperta uma dor, desperta um sofrimento, faz você sofrer, e aí Deus precisa curar, você precisa passar de fato por essa reconstrução e como dizia, é de dentro para fora. Quando essa ordem é invertida, quando eu vivo a minha vida de fora para dentro, tudo que acontece fora vai influenciar dentro de mim. Tudo. Olha, é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. É aquilo que nós escutamos, né? Que não existe ofensa se não existe ofendido. A pessoa ela se ofende com algo quando ela, ou de fato aquilo que disseram é verdade, ou não é verdade, mas que de alguma forma incomodou ela, né? Então, toca ali na sensibilidade, a pessoa se sente ofendida. Aqui não estou falando de um insulto, de uma palavra maldosa, de uma mentira que é levantada sobre alguém, porque aí, de fato, qualquer pessoa vai ficar ofendida, mas eu falo no sentido de que alguém que numa inconsciência fez algo também para mim, ou até mesmo consciente, mas eu não acolho. Eu dou as ordens no meu coração e eu não quero os efeitos daquelas palavras no meu coração. Não quero os efeitos daquelas palavras no meu coração. Então é o exemplo da comparação que trazia agora há pouco para você também. Né? É o exemplo da rejeição. Dias atrás, lia um dos testemunhos que chegou no exército de São Miguel e impactou muito a mim e as outras irmãs também que escutavam no estúdio, na hora ao vivo, na live. E a pessoa dizia assim, passei a vida inteira, escutando que eu era um incômodo. Dormia na varanda, dormia fora da casa, para não incomodar. Tudo era tomado decisões em relação a essa pessoa para que ela não incomodasse. Que ela seria uma prostituta, que ela seria isso, seria aquilo. Eram diversas palavras que essa pessoa escutou. Inclusive, uma pessoa que pensou em tirar a própria vida. E aí, um certo dia, ela disse assim, realmente vou sair de casa. Decidiu fugir, decidiu sair de casa lá para os 15, 16 anos. E realmente meu caminho só pode ser a prostituição. No desenrolar dos dias, por uma luz, em algum espaço, em alguma brecha de amor que ela deixou, Deus entrou. E aí a luz se fez dentro dela. E aí o que aconteceu? A reação dela foi, o pensamento dela foi, eu já sei como vou me vingar. Eu já sei como vou me vingar de todo mundo, de toda essa humilhação que eu passei. Não sendo o que passaram a vida dizendo que eu seria.
Nossa, eu achei fantástico esse testemunho, sabe? Eu vibrei dentro de mim, porque de fato é uma vingança. Porque aquelas pessoas passaram a vida inteira dizendo, né, que não ia servir para nada, que não ia prestar para nada, ninguém ia querer, que ela era um incômodo, que ela era um peso, que ia ser uma prostituta, que ia isso, que ia aquilo, e ela simplesmente não foi nada daquilo. Passou por um processo de depressão profundíssimo, a própria falta de sentido da vida também, profunda depressão que essa pessoa passou. Mas em termos de pecado, ela não foi nada daquilo que disseram que ela seria. Ela testemunhava. A misericórdia de Deus me encontrou. E isso é lindo. E isso só quem se encontrou com a divina misericórdia para experimentar algo assim e ver que realmente você saiu vitorioso. Você saiu vitorioso. O critério da vitória na vida de uma pessoa não é a palavra da outra pessoa. Gente, não é a palavra de outra pessoa. O critério de vitória na nossa vida são as palavras de Jesus. Jesus é quem tem palavras de vida eterna. Ele que tem palavras que ecoam por séculos e séculos, gerações e mais gerações. Por que fica ecoando palavras de maldição, palavras de ofensa, palavras de rejeição, de abandono, de tudo na vida de uma pessoa? Porque ela deixou ecoar para dentro. Se você traz hoje uma dor, uma ferida no seu coração, você em alguma hora, não por maldade, mas por fragilidade, deixou ecoar dentro de você. Deixou ecoar. Mas a gente precisa aprender a deixar ecoar as palavras de misericórdia de Jesus também. E Jesus também, ele mostra para Santa Faustina e hoje mostrando para você também com essas palavras que vou ler no parágrafo 1295, que nós encontramos dificuldades no caminho de restauração. É lindo que o diário de Santa Faustina, ele traz muito a humanidade dela. Santa Faustina era muito humana. Ela não esconde em nenhum momento do diário quando ela estava triste, quando ela estava feliz, quando ela estava agradecida, né? Quando ela vivia esses elementos humanos que são próprios nossos, porque ela era ser humano também como nós, era um ser humano como nós. E isso nos ajuda a nos vermos dentro também da possibilidade de ser tocada e restaurada pela divina misericórdia, né? De também ser restaurada pela divina misericórdia. Então, Santa Faustina vai nos ensinar que Deus não está nos analisando. Deus não está nos analisando e fazendo um relatório. Ele nos ensina. Deus, ele nos ensina. Você está aqui hoje para aprender a ciência do coração. O coração misericordioso de Jesus que nos ensina. Nos ensina a olhar para o nosso coração e saber ir colocando ele na forma do coração de Jesus. E essa obra nunca vai acabar enquanto tivermos vida. Por isso que é importante estarmos sempre de modo contínuo, nos adaptando à divina misericórdia, nos refazendo pela divina misericórdia, curando aquelas feridas que ninguém vê. Então, Santa Faustina, Jesus diz assim para Santa Faustina no parágrafo 1295. Faz o que está ao teu alcance e não te preocupes com o resto. Essas dificuldades demonstram que essa obra é minha. Fica tranquila se fizeres tudo o que está ao teu alcance. Talvez aquilo que hoje você julga como sendo os obstáculos da sua vida sejam exatamente os trampolins do teu progresso. A intimidade com a divina misericórdia que vai fazer você enxergar se de fato são obstáculos e aí por isso você tem que ou transpor ou desviar, ou se são oportunidade de te exercitar. Tem situações que são exercício. Por exemplo, uma pessoa que emocionalmente é muitíssimo apegada a alguém, muitíssimo dependente de alguém. Um relacionamento de namoro, de noivado, por exemplo, de um relacionamento tóxico, um relacionamento de pecado pesado que está te afastando de Deus. E de repente, por algum desígnio, Deus providencia que esse relacionamento acabe. Se antes ele já foi tentando talvez te atrair, ele não conseguiu, mas ele permite que o relacionamento acabe. Algumas vezes na vida o Senhor precisa permitir que algumas pessoas elas experimentem uma solidão para poder olhar para Ele. Infelizmente, algumas pessoas precisam passar por isso para poder olhar para o Senhor. E isso também é obra da misericórdia de Deus. Outras pessoas, Jesus fala e elas entendem. E aí, o que é que Jesus diz para uma e para outra?
Faz o que está ao teu alcance. O resto eu faço. O resto eu faço. Essas dificuldades demonstram que a obra é minha. Se hoje você se esforça, por exemplo, para ser santo, para ser santa, mesmo depois de uma vida cheia de pecado, e você fica escutando das pessoas que agora você só quer ser o santo, que agora você só quer ser a santa, que agora não quer saber mais de nada, isso só mostra que a obra que Deus está fazendo na tua vida é dele, e não por mãos humanas, mas é uma obra dele. Verdadeiramente hoje Jesus quer trilhar com você um caminho de restauração. E falo para você testemunhando aquilo que já experimentei na minha vida e o que experimento vendo diversas vidas sendo restauradas pela divina misericórdia. Diariamente leio os comentários da Hora da Misericórdia. Inclusive convido você a estar conosco todos os dias, às 14h10, com formação do diário, 14h30, adoração ao Santíssimo na Hora da Misericórdia. E leio os comentários todos os dias, ininterruptamente. Existem pessoas ali testemunhando a restauração que a vida está acontecendo a partir de uma experiência com a Divina Misericórdia. É preciso uma experiência, por isso que iniciei o vídeo e reforço para você. Você não está aqui numa aula, embora esteja sendo uma aula também, nessa semana a cada vídeo. Mas não é uma aula intelectual, não, é uma aula para o coração. A Divina Misericórdia é a escola do coração humano. É a escola da restauração do coração humano. É a escola que nos ensina um caminho de volta. É a escola que nos ensina a não parar nas dores. A devoção à Divina Misericórdia nos ensina a não parar nas dores. Isso, para mim, é o mais encantador da Divina Misericórdia. Jesus impulsiona, Jesus movimenta. A misericórdia, ela é movimento, ela se movimenta e movimenta o que está ao redor. Jesus, que é a própria misericórdia, ele movimenta a alma humana para ir ao encontro dele, para vir para buscá-lo, para querer a cura. E olha, é o processo mais tranquilo e mais sereno, é o da Divina Misericórdia. É o da entrega, do abandono no mar da misericórdia. Porque você não precisa fazer praticamente esforço nenhum. Jesus leva, você só precisa se deixar ser curado e tocado e dizer: Senhor, estou aqui, eu vou mergulhar no mar da tua misericórdia. Eu quero mergulhar. E mergulho verdadeiramente. Pronto. E Jesus leva, ele providencia, ele faz aquilo que não está ao seu alcance. Ele faz aquilo que não está ao seu alcance. Mas eu quero reforçar para você que esse caminho é seu. O Senhor, ele quando faz um caminho, guarde isso no seu coração. E isso eu falo para você com amor de mãe espiritual. Não obrigue ninguém a entrar com você no caminho de cura. Vá você sozinho, seja você o curado, você a experimentar a Divina Misericórdia. Reforçar isso para você, lembrar que talvez o outro que esteja envolvido, que tem algo de alguma forma, participação na sua dor, talvez ele não esteja no mesmo ritmo que você. Então, olha, vai sozinho, tá? Vai sozinho. Agora, nesse caminho também de cura, é importante que você não negue aquilo que é humano em você. Deu vontade de chorar? Chore. Não como um choro melindroso, mas um choro que cura. Aquelas lágrimas que vêm para lavar, né? Não se isole. Não se isole. Um dos melhores e mais eficazes remédios no caminho de restauração também é estar com pessoas curadas. Pessoas curadas. Pessoas que podem te entusiasmar a continuar nesse caminho. E não esconda a sua dor. Um dos erros que mais acontece também entre pessoas que estão em fase de cura interior, emocional, é achar que não pode mais sentir nada. Né? Que não. É quase que se acha obrigada a virar um anjo. E não é. Você não precisa. E outra, eu já quero frustrar esse seu pensamento. Você não vai virar anjo. Não vai. Você vai continuar se chateando com as coisas. Você vai continuar vendo as coisas erradas também em casa. Agora, muda a maneira que eu me porto. Muda a maneira que eu falo. Muda a maneira que eu interpreto. Muda a maneira que eu deixo reverberar dentro de mim. Tudo isso vai mudar. E em alguma hora, essa sua dor que você ainda precisa curar, você vai precisar manifestar. Para Deus, em primeiro lugar. É a Deus que você deve recorrer em primeiro lugar. Não esconda a sua dor. Você não é obrigado a fingir que não está doendo, né? Igual a criança quando cai, que para ela não chorar e não sofrer mais do que a dor que já sentiu de ter caído,
Nós costumamos limpar o joelhinho ali e dizer, não, passou. E já sorri para a criança, para não dar tempo dela chorar, né? Mas você não é mais criança. Tenho certeza que a maioria do público aqui agora que assiste é adulto e bem adulto. Bem adulto. Você não é mais criança. Se por acaso hoje o que reverbera em você são dores da criança lá atrás, mas hoje você não é mais criança. Você pode, como adulto, enfrentar essa dor. Você pode, como adulto, enfrentar essa ferida. E deixar que o Senhor também te ensine a chegar na fase adulta espiritual. A fase adulta espiritual. Então, como eu dizia, a dor não é para ser escondida nem de Deus, nem também das pessoas. Aqui eu quero trazer para você um ponto. Talvez, dizia antes que talvez a pessoa que está envolvida na sua dor ou que causou sua dor, ela não esteja no caminho de cura como você. E ela não vai entender nada do que você está vivendo. Você tem que viver sozinho. Mas talvez essa pessoa esteja um pouco. Talvez ela esteja um pouco e um pouco atrás de você. E aqui é a delicadeza do coração. Falo isso para vocês lembrando de uma pessoa muito querida, que amo muito, conheço. Não mora aqui em Fortaleza, não é da minha família, é outra pessoa, mas é uma pessoa muito querida, né? E que um dia conversando, e ela expondo uma situação, eu disse assim, no momento oportuno, no momento certo, e peça a Deus para você saber qual é o momento certo. E por isso a importância de você aprender, sabe? A importância de você ter sua experiência. Por quê? Porque hoje eu estou aqui com você no vídeo. Hoje eu estou dando essa formação para você, dando essa direção espiritual. Nas lives nós estamos ali conversando, aconselhando. Mas nós não vamos estar com vocês nas grandes oportunidades de amor. Não vamos estar com vocês na hora da conversa com a pessoa. Nós não vamos estar com vocês ali na hora do vamos ver dentro de casa, né? E aí é preciso a sabedoria de quem está no caminho de cura. E aí eu falava para essa pessoa assim, uma filha espiritual muito querida também, e eu disse assim para ela, eu disse, no momento oportuno, quando você perceber que essa pessoa que te feriu não vai desperdiçar a conversa, para que você também não jogue pérola aos porcos, né? Como diz o Evangelho, perdoe, mas perdoar não é esquecer. No momento oportuno, diga para ele, eu te perdoo sim, eu perdoo você de todo o meu coração. Mas eu preciso que você participe dessa cura. Eu preciso que você me cure. Você me ajude nessa cura. Você me feriu, eu te perdoo. Mas agora que você reconhece, eu preciso que você seja o instrumento para Deus me curar. Para Deus me curar. Aqui eu preciso explicar uma coisa para você. A visão da irmã de Virgens Maria de ferida. E digo porque foi uma visão que Deus foi me dando à medida que fui conhecendo a alma humana, à medida que fui, com a graça de Deus, acompanhando diversas pessoas e ainda hoje, vocês mesmos, né, quando nós nos encontramos, quem já é de mais tempo no Exército de São Miguel, você que acabou de chegar vai ver que é assim. Nós vamos vendo que, às vezes não se compreendem bem o perdão e acha que perdão é dizer que a pessoa não fez nada. Gente, venhamos e convenhamos. Se machucou é porque a pessoa fez. Ela fez, ela machucou. Então, é dizer, eu te perdoo. Você me machucou, você me feriu, você me magoou e eu te perdoo de todo o meu coração. Mas eu não posso esconder de você. Se você consegue perdoar e não dói mais, maravilhoso. Isso foi dom de Deus dado a você. Perdão não é dom de esforço humano, é dom extraordinário. Se Deus não der, você, nem eu e ninguém é capaz de perdoar. Ninguém. Só que em algumas famílias, em algumas situações, Deus dá a graça de que a mesma pessoa que feriu é a mesma que vai curar. Deus vai usar a mesma pessoa que feriu para curar. E foi muito bonito ver essa pessoa chegar nesse ponto, né? Recentemente, ela me falou isso. Me mandou uma mensagem e disse, irmã, chegou esse dia. Procurou a conversa lá atrás. Chegou o dia, esse dia foi ontem, né? Esse dia foi ontem. Se eu te perdoo, eu te amo muito, mas existe uma dor que ainda sangra aqui. Eu preciso que você cure. E essas duas pessoas estão vivendo assim um amor como nunca viveram na vida, né? Então é muito bonito quando isso acontece, muito bonito. Mas você precisa saber qual é o processo que Deus escolheu para você.
Se Deus escolheu que você caminhe sozinho no caminho de cura, e você é que vai amar, e você é que vai ir, depois essa pessoa vai vir, porque a misericórdia vai encontrá-la também, ótimo. E se Deus também trouxe a pessoa para que ela mesma seja um instrumento de cura, ótimo. Isso acontece muito em relacionamentos também de pais e filhos. Pais e filhos. Porque quando uma pessoa é ferida na sua maternidade, por exemplo, né? Na verdade, um filho que é ferido, que traz uma ferida diante de alguma coisa que aconteceu com a sua mãe, com o seu pai. É muito comum, mais do que vocês imaginam, muito comum, que essa pessoa que se sente carente de amor materno, por exemplo, ela vai projetar isso para alguém. Por quê? Porque o amor materno é um amor muito necessário para a vida humana. Muito. Amor materno, amor paterno, é um amor que só Deus supre. Se o pai e a mãe não quiser suprir esse amor em você, só Deus vai suprir, mais ninguém. Então, se você traz hoje na sua vida uma ferida de abandono, aquela ferida que ninguém vê, que nem sua mãe viu, que nem seu pai viu, porque foram eles mesmos que causaram, e ainda hoje eles não querem fazer parte dessa cura, esse é o tipo de amor que só Deus vai suprir. Sabe por quê? Porque mesmo tendo sido um pai ou uma mãe que te feriu, são teu pai e tua mãe. Ninguém substitui. E às vezes isso dói para uma pessoa que está vendo que traz uma carência de amor materno ou paterno. É dolorido, porque ela ou quer por fim da força que a mãe ame, porque ela tem necessidade daquele amor, ou se revolta. E nenhum dos dois caminhos são saudáveis. Por quê? Mais uma vez, infelizmente, às vezes acontece, a mãe e o pai não são os instrumentos de conversão para o filho. Às vezes é o filho que está sendo instrumento de conversão. Eu conheço pessoas também, estou falando para vocês com base em fatos reais. Em fatos reais. E que a pessoa conversava comigo e dizia, sua mãe não quer. A mãe dizia para ela claramente, né? Dizia claramente, eu não quero, mas você também não é obrigado a se vincular ao não querer da sua mãe ou do seu pai. Você vai continuar rezando por eles, continuar amoroso, se for o caso, até onde eles também permitem, porque a gente não pode obrigar ninguém a nos acolher assim também. Vou rezar, vou lutar, vou ajudar, porque se tem dever de ajudar os pais se precisar, que eles amem, que não amem, que tenha ferida e que não tenha ferida, é mandamento. Agora, se vai existir um relacionamento amoroso entre eles e eu, vai depender deles também. Relacionamento com pessoas depende que os dois lados queiram. Se algum lado não quer, não vai acontecer. Agora, existe uma saída para encher com a misericórdia de Deus, preencher com o amor misericordioso de Deus, deixar que Deus venha ocupar esse lugar, do pai e da mãe que te abandonou. Aí, coração curadíssimo 100%. Por quê? Porque Deus supre qualquer amor. Qualquer amor. Qualquer amor. Por que estou trazendo assim, a verdade talvez tão nua e crua para vocês? Porque o mundo, porque as coisas que estão acontecendo agora estão nuas e cruas. A dor quando vem, a ferida quando vem, as ausências quando estão acontecendo para ferir. Se nós que ensinamos não considerarmos isso, vocês vão continuar feridos do mesmo jeito. Porque aí nós vamos ficar fazendo uma pregação em cima de uma ilusão. E eu quero pregar para você em cima da verdade que tem acontecido. Infelizmente, as pessoas, numa grande parte, eu não diria maioria não, porque ainda acho que a maioria, creio, acredito e vejo que a maioria ainda é as que amam. Mas existe uma grande parte das pessoas que já se decidiram a não mais amar. E como o maior ataque nesses últimos tempos é contra a família, essas decisões de pessoas que não querem mais amar vêm da própria família. Então, ou você aprende a amar mesmo eles não amando, ou você acolhe a misericórdia de Deus e deixa que Deus supra dentro de você o amor que você sente falta, e de fato sente falta corretamente, é para sentir mesmo, porque é da família, mas ou você deixa Deus resolver, ou deixa Deus suprir, ou você não vai aguentar. Ninguém aguenta. Não existe ser humano tão forte que aguente a ausência de um amor de uma pessoa que deveria te amar e não ama. Mas Deus vem nos lembrar. Eu quero voltar com você lá no parágrafo 1273. A alma que confia na minha misericórdia é a mais feliz, porque eu mesmo cuido dela.
Se você tem essa experiência de que Jesus mesmo cuida de você, você não vai ter carência. Você vai continuar sentindo saudade daquela pessoa. Nossa, eu gostaria tanto que a minha mãe me amasse, queria tanto que meu pai me amasse, queria tanto viver uma história assim. Mas vai ser um coração resolvido, um coração bem resolvido, né? Então, filhos amados, eu quero, junto com vocês agora, no final desta formação, rezar, clamar a misericórdia de Deus. Pedir que ela venha ao teu coração. Pedir que ela venha ao teu coração. Te convidar a estar conosco também todas as tardes na adoração. Quantas experiências de amor que temos vivido. Esses dias eu escutava a Dona Beth, lá de São Paulo, de Rio Claro, dizendo assim: eu conhecia um Deus distante, com vocês eu conheci um Deus perto. Um Deus que me ama, um Deus que se aproxima de mim, que eu me relaciono, que eu converso, que eu sinto saudade, eu vou para a igreja, eu converso com Jesus. Então, clamar esse amor próximo de Jesus. Jesus ama a nossa alma, nos ama de pertinho. E a misericórdia de Deus vem para dentro da tua realidade, não numa ilusão, como eu dizia agora há pouco, mas na sua realidade, te fazer curado. Porque talvez nada mude na tua vida. Talvez as circunstâncias exteriores não mudem. E aí, se você entende que a mudança de dentro para fora, como eu dizia no início do vídeo, as coisas fora não vão mais influenciar dentro de você. Ou se influenciar, você vai saber também resolver dentro de você. Mas trazer dentro do coração uma leitura da vida a partir da divina misericórdia, a partir de uma realidade, de uma verdade que te coloca como missionário da misericórdia, como aquele que acolheu a misericórdia do Senhor, como aquele que entendeu que a primazia de todas as coisas no coração é de Deus. Então diz agora a Jesus: Jesus, eu confio em Ti, eu confio no Teu amor. E aqui nas Tuas mãos, no Teu coração misericordioso, chagado, eu coloco a minha história, a minha vida. Te peço que me cures, te peço que me ajudes a passar por esse processo de cura e não responsabilizar ninguém, mesmo aqueles que me feriram, não criar expectativas ilusórias, falsas. Mas que eu também não perca a esperança de que um dia seja possível a restauração de tudo isso. De que um dia seja possível a reconstrução de todas as coisas. Mas o meu coração, eu decido colocar no teu coração hoje para ser curado. Mesmo que tudo ao meu redor não mude, eu quero ter um coração curado. Coloca nos comentários: eu quero um coração curado. Deixa o like também, compartilha esse vídeo, porque tem muitas pessoas necessitando ouvir essas palavras, aprenderem a lidar com as suas próprias dores e deixar que a misericórdia de Deus venha curar aquelas feridas que ninguém vê. Deus abençoe muito você. Nós nos encontramos ainda nessa Semana da Divina Misericórdia. E deixa o convite, vem estar conosco na Hora da Misericórdia todos os dias. É assim que nos encontramos, né? E partilha ali 20 minutinhos de formação também, 30 minutos de adoração e o texto da misericórdia. A adoração é sempre única, é sempre inesquecível. Eu espero você também. Coloca aí nos comentários: Jesus, eu confio em vós.